Olá, final de semana movimentado no esporte mundial. Tivemos esse final de semana a volta da Fórmula 1 depois de um bom tempo, né, por causa da guerra. E também uma situação ruim para o esporte. O Alessandro Zanardi faleceu no dia 1º, mesmo dia que Ayrton Senna faleceu há 32 anos atrás. Alessandro Zanardi, que é um ex-piloto de Fórmula 1, foi para a Fórmula Indy, na época kart, acabou sendo bicampeão dessa categoria, depois sofreu um acidente muito forte em 2001, teve que amputar as pernas, as duas pernas, 2001, na Alemanha, depois deu a volta por cima, virou o para-atleta de handbike, que é a bicicleta que se move com as mãos, né, se pedala a bicicleta com as mãos. Foi campeão olímpico em 2012 em Londres, campeão olímpico no Rio de Janeiro, e em 2020, numa prova também de handbike na Itália, acabou perdendo o controle e bateu de frente em um caminhão. E desde lá ficou um período em coma e faleceu no dia 1º de maio, à noite. A família divulgou isso no sábado pela manhã, dia 2. Aquelas histórias de vida, né, complicadas, mas que viveu intensamente o esporte. E é uma história para quem não conhece, a ideia justamente essa é a ideia de que vocês procurem se informar como é que foi a vida do Alessandro Zanardi. O pai construiu, não tinha dinheiro, construiu um kart com peças usadas e ele foi galgando e chegou na Fórmula 1, Fórmula Indy, perdeu tudo no bom sentido e no mau sentido, principalmente as pernas quando teve esse acidente e deu a volta por cima. Procurem se informar sobre ele. E sobre a história de vida dele, nós que muitas vezes não olhamos para o lado para conhecer a vida de cada um e valorizar cada vez mais. Caxias, um bom empate nos acréscimos, com gosto de vitória contra o líder da Série C. Importante para o Caxias vir com esse ponto. O Juventude teve também um empate que salvou o final de semana do Juventude. O Jandrei teve a grande atuação, o Atlético Goianiense perdendo um pênalti, e o Juventude, mesmo com a mais, conseguiu, sendo no final do jogo, né, a expulsão, conseguiu trazer esse ponto importante, deixa o Juventude em uma situação ainda interessante na tabela, 7º. O Caxias está em 10º na Série C, enfrenta a 4ª agora o Barra pela Copa Sul-Sudeste, com chance de chegar numa semifinal. Inter e Grêmio numa gangorra da dupla Grenal, agora o Inter sobe um pouquinho mais, em termos de saldo de gols, passa o Grêmio que mesmo com um a mais não conseguiu consolidar contra o Atlético Paranaense. Começam as críticas em cima do técnico que joga com 3 zagueiros, mesmo com um jogador a mais, não dá tanta ênfase ao ataque e começam as comparações. Se fosse um técnico brasileiro e fizesse a mesma coisa que esse técnico português, talvez já começariam a contar os dias para sair do estádio da Arena, né, o antigo estádio olímpico da Arena. E o Internacional se rende a Bernabé, que no sistema defensivo não deu certo, o Pesolano conseguiu colocar ele para frente e ele vem se destacando. Um bonito gol no meio das pernas do goleiro, o Bernabé fez o gol e o Alejandro fechou o placar em 2-0 contra o Fluminense. Importante esses resultados para a dupla Grenal e Caju esse final de semana. O Grêmio que não conseguiu marcar um passo podia ser grande. Saudações esportivas a todos, um grande abraço, até mais.